Fala aí, minha gente. Boa noite pra vocês. É um vídeo que normalmente eu não faço tanto aqui no canal, que é analisar um jogo de futebol brasileiro, mas eu comentei na TNT e na HBO Max nesse domingo, Corinthians 1, São Paulo 1. Quero trazer aqui algumas coisas sobre o jogo, embora o jogo tenha sido muito ruim, mas alguma coisa sobre o Corinthians, sobre Breno Bidon e também sobre o São Paulo e o momento que o São Paulo vive. Antes de mais nada, eu fiz um vídeo mais cedo falando de Vinícius Júnior Real Madrid e um tanto de gente preocupada com o meu olho, porque tinha um olho meu que estava brilhando e o outro não. É simplesmente a posição da luz que eu coloco aqui para gravar. Podem ver, ó. Tá tudo igual os dois. E acompanha a luz. Então essa bolinha branca aqui no meio do olho é simplesmente a luz que bate de frente aqui. Tá tudo certo com a minha visão. Muito obrigado pela preocupação de vocês. Mas não tem nada de errado, pelo menos assim espero, com os meus olhos. É o seguinte, gente, é um jogo muito pobre, início de temporada, terceiro jogo. Há uma semana esses times estavam fazendo os primeiros jogos dele no ano. Pouco tempo de férias, tudo certo, não é de se exigir tanto dos times. De positivo, no São Paulo eu vi o Alan Franco, que erra no lance do gol. Ele é um pouco vendido no lance do gol porque não tem cobertura do São Paulo, não tem proteção do São Paulo na frente da área. Ele tenta antecipar uma jogada do Breno Bidon depois de um corte dele mesmo, né, que gera um rebote para o Corinthians, e acaba saindo o gol por ali. Danielzinho acho que jogou bem e chega bem também pro meio campo do São Paulo, lúcido nas jogadas, está sempre correndo, um motorzinho mesmo, e de resto briga do Tapia lá na frente, não muito mais do que isso. Mas a saída de bola do São Paulo, as principais jogadas do Corinthians no primeiro tempo foram roubando bola do São Paulo, 2 ou 3 saídas erradas. No segundo tempo, o São Paulo quase não tentou sair jogando, só chutão pra frente, então não tinha essa bola perdida, então o Corinthians ficava com a bola e não criava muita coisa. E do lado do Corinthians, bons primeiros minutos, com algum volume. Depois disso o time caiu, não conseguiu ter tanto volume assim, porque o São Paulo começou a ter bola longa, o Lucas ganhava de cabeça do Mateuzinho, e a partir dali tinha uma segunda bola que ficava normalmente para o São Paulo. O São Paulo começou a truncar mais um jogo, tirar um pouco de posse de bola do Corinthians, e aí tirou o volume do Corinthians. É ruim o jogo, e o empate eu acho que é bastante justo pelo que foi a partida. Não teria um claro vencedor de um lado ou de outro pelo que jogaram. Eu quero entrar na situação aqui do Breno Bidon e também da situação do São Paulo. Do Bidon, ele foi o segundo jogador dentre os que jogaram 90 minutos que menos tocou na bola. Só o Hugo Souza tocou menos na bola que o Bidon, um toque menos. 32 toques na bola do Hugo, 33 do Bidon e também do Yuri Alberto. Só que o Yuri Alberto é um cara que lá na frente ele vai receber muitas bolas para correr, para tentar decidir, e não o Bidon, que participa muito mais da saída de bola, ou deveria participar mais da saída de bola, da criação e também de chegar à frente para finalizar. Eu disse isso na transmissão e eu repito que eu acho que é muito mais um erro. Não é uma crítica individual ao Breno Bidon, é muito mais uma crítica a como o Dorival Júnior e a sua comissão técnica pensam o Corinthians. Um jogador que tem muita qualidade como o Breno Bidon participa muito pouco do jogo. Não pode ser que ele seja o segundo jogador dos que jogaram o jogo inteiro que menos toque na bola. Ele tem que tocar mais na bola. E para isso, não é você posicionar os jogadores em campo e o Bidon tem que ficar esperando a bola ir até ele, ou quando vai até ele começar uma jogada e o time tem o instinto de girar o jogo para o outro lado, alguém tentar uma jogada individual. Você tem que forçar o time e preparar o time para jogar perto do Breno Bidon. E depois, quando ele recebe a bola, ele passa por um companheiro que eles continuem acompanhando e devolvendo a bola para o Bidon. Os jogadores têm que procurar ele mais vezes em campo. E por que eu acho que é um problema da comissão técnica do Dorival Júnior e menos do jogador? O Corinthians joga muito pela esquerda. O André foi o meio-campista pela esquerda, né? O Ranieri foi o centralizado. No primeiro tempo tinha o Carrilho pela direita, o André pela esquerda e o Bidon mais de 10. No segundo tempo o time foi mudando, mas o Bidon quase sempre pela direita. E o time jogando muito pela esquerda com o Matheus Bidu. E o André, que é o meio-campista mais físico, mais vigoroso, mais de conduzir bola, tentando e recebendo mais bolas do que o Breno Bidon, que é muito mais técnico para jogar em espaços curtos, sendo que o São Paulo não oferecia espaços para o Corinthians. Quero até ver quantas vezes o André toca na bola. Não sei se eu consigo achar fácil aqui porque eu não estou achando ele. André Carrilho não é o caso. André Luiz, 34 toques na bola. Tem um André que jogou menos minutos, né? Não jogou todos os minutos do jogo. E o Bidon tocou 33 na bola. Mas não pode ser que um jogador físico como o André, o jogo passe mais por ele, um jogo de espaços curtos, do que o Breno Bidon. Outra coisa é que o Corinthians vai jogar na defesa
e vai ter campo para correr, para conduzir bola. Aí Raniel e André conduzem mais bola do que Breno Bidon. Aí ok, desde que o Bidon é quem faça o mecanismo de sair da pressão do adversário para que esses caras possam correr. Se não, você tem uma Ferrari andando numa estrada de terra. Isso daqui tem um certo exagero, porque o Breno Bidon hoje não é uma Ferrari. Ele é um bom jogador, ele é o mais especial do Corinthians, ele é o melhor tecnicamente do Corinthians, o Memphis até pode ser, mas o Bidon é quem está ali mais vezes e tal, ele é o melhor jogador tecnicamente desse time. Ele não é uma Ferrari ainda, porque uma Ferrari dessa posição é o Pedri, é o Vitinha, mas assim, para futebol brasileiro ele é muito bom para essa posição, e o Corinthians não oferece a ele a capacidade dele desenvolver todo o seu futebol. Falta ele de vez em quando, o jogo tá lá pela esquerda com o Bidu, com o André, que ele se aproxime um pouco mais para jogar e não que ele fique na direita esperando o jogo. Falta um pouco mais de rebeldia, que não combina com as determinações táticas de um jogo, às vezes, que os caras estão mais posicionais dentro de campo, né, guardando as suas posições, ou que eles têm mais liberdade. Como os caras são mais nas suas posições, o Bidon cumpre o que é pedido a ele, que é ficar no seu setor, quando a bola chega ele tenta combinar passes e tenta ser mais incisivo nos passes, tentar achar uma bola enfiada, achar um passe mais difícil, porque ele tem qualidade para isso. Então eu acho que ele faz o que pedem, mas ele é subaproveitado no Corinthians. Você precisa aproveitar melhor esse talento, você precisa montar um time que vai aproveitar melhor isso. É como se você pegar o Pedri com todas as devidas proporções e colocar ele no Newcastle, que é um time que vai querer pegar e Bruno Guimarães bola longa e romper e não vai combinar passes. É um desperdício de Pedri, assim como é um desperdício de Valverde no meio-campo do Barcelona, pelas características. Só que o Corinthians teve, na temporada passada no Campeonato Brasileiro, a segunda maior posse de bola do campeonato. Foi o quarto time do campeonato que mais acertou passes. O Bidon, entre os meio-campistas, eu peguei aqui, foi o 24º jogador, só entre meio-campistas, com mais passes no terço final, o 15º em passes certos, o 16º em passes no campo do adversário, só entre meio-campistas. Ele é até o melhor jogador do Corinthians nessas métricas, até porque todos os meio-campistas do Corinthians foram muito irregulares durante o campeonato, né? Martínez entrou e saiu, Raniel entrou e saiu, Carrillo entrou e saiu, Garro a mesma coisa, o Bidon fisicamente esteve bem para jogar mais partidas. Mas um jogador que joga no time com a segunda maior posse de bola, o quarto que mais acertou passes, que ele não seja um dos meio-campistas, um top 5 meio-campistas do futebol brasileiro que mais tocou na bola, é porque o jogo não passa por ele. E aí eu acho que é mais culpa do Dorival do que do Breno Bidon, que no final do jogo hoje se rebelou, foi pro ataque e conseguiu fazer o giro em cima do Alan Franco e depois a finalização para fazer o que é só o terceiro gol dele na carreira. Também são poucos gols para uma Ferrari, como eu disse, entre aspas, porque ele não é essa Ferrari. É um jogador bom em desenvolvimento e que precisa de um time que procure mais ele. É um desperdício que o André toque mais na bola do que o Bidon. Num jogo de espaço curto que o Corinthians tem que achar espaço. O Dorival Júnior não consegue extrair o melhor do Breno Bidon. Essa é a sensação que eu tenho. Porque para mim o melhor do Breno Bidon é quanto mais vezes ele toca na bola, melhor ele é. E ele não pode ser o segundo jogador que menos toque na bola num jogo. Por mais que tenha começado de 10 e que a bola chegue menos ali, quando tá vendo que tá com dificuldade de sair da marcação do São Paulo, puxa o Breno Bidon para trás. Ele ajuda, faz o time sair jogando e depois ele tenta chegar perto dos atacantes. Para mim não é uma boa tática que você exclua esse cara do jogo, que você não dê a bola para ele todo o tempo, e não só que a bola não passe pelo setor dele, que não tem uma instrução para os seus companheiros procurá-lo o tempo inteiro dentro de campo. E a partir daí, se ele não consegue desenvolver, se o time tem um peso demais para o que ele pode oferecer, aí você procura outras alternativas, mas hoje, pelo que tem o Corinthians, ele me parece o mais dotado para tudo isso. E outra situação que eu quero tocar aqui, passando para falar de São Paulo, é que o São Paulo viveu uma semana de muita tensão, com o processo de impeachment em cima do Júlio Casares, com a derrota de 3-0 para o Mirassol, com tudo que já vinha da temporada passada, com todos os problemas institucionais e futebolísticos que esse time tem. Termina a semana com 4 pontos. Ganhou do São Bernardo, quase ganhou do Corinthians, empatou com o Corinthians. Tem um sentimento do torcedor do São Paulo que essa vitória, ou não perder do Corinthians, pelo menos, seria muito importante para dar um pouco mais de paz, de calma, de tranquilidade, de baixar um pouco a poeira. Até o Crespo disse isso depois na entrevista. Tudo isso é correto, é verdade. Ia dar um pouco mais de calma, ia dar um pouco mais de tranquilidade. Acontece que tem tanta coisa errada no São Paulo. Eu vejo o clube hoje tão coadjuvante e tão sem expectativas para o ano no futebol brasileiro,
porque você olha para o São Paulo, tem tanta pouca coisa especial, coisa que gere vontade de assistir, jogador que gere vontade de assistir, por assim dizer, no São Paulo, que eu acho que não é ganhar do Corinthians que vai resolver e que vai fazer o São Paulo ser o clube que se espera, né? Que briga lá em cima com os Palmeiras, Flamengo e agora Cruzeiro da vida. Afastar o Júlio Casares nem dá tanto otimismo para a torcida do São Paulo, porque eu acho que o São Paulo ainda não sabe o que está de errado. O que tem de errado no São Paulo hoje? O departamento físico e fisiológico tem dificuldade de recuperar jogadores, muita gente lesionada, as finanças estão uma bagunça, são muitos salários atrasados, né? São Paulo, quando chega no terceiro mês de atraso, ele paga para os jogadores não poderem entrar na justiça um mês e depois continuam com 2 meses atrasados, então vai sempre empurrando para frente o problema. Essa crise institucional agora que precisa ser estudada e avaliada e investigada, dos 11 milhões que saíram da conta, por mais que o São Paulo já justifique que isso seja para pagar arbitragem e premiação, que isso é feito em dinheiro, e do dinheiro que entrou na conta do Júlio Casares, por mais que a defesa do Júlio Casares já tenha dito que existe um lastro para isso, que é dinheiro que era dele, que ele tinha em espécie, que ele simplesmente colocou na conta porque os rendimentos dele caíram, os ingressos dele, né, as receitas dele caíram a partir do momento que ele se torna presidente do São Paulo e que ele se afasta das funções que ele tinha como publicitário. Ok, pode ser que seja isso, mas isso está sendo investigado e tem uma grande crise institucional. Ou seja, não funciona o departamento de futebol, os jogadores estão machucados, custam a voltar, quando voltam não voltam bem, o time não anda para frente, o time é mediano há muito tempo. São Paulo é um time mediano há muito tempo, coisa de uma década ou mais de uma década que o São Paulo é um time, não um clube, mas é um time mediano no cenário nacional. Institucionalmente o clube é uma bagunça, financeiramente o clube é pior ainda e estruturalmente dentro do clube tem muita coisa que não funciona. Então afastar o presidente e ganhar um clássico são coisas pequenas demais para tanto problema. Às vezes um clube passa por esse marasmo que o São Paulo eu acho que de novo vai passar, por esse coadjuvantismo que o São Paulo tem hoje, porque ele está tomando um remédio amargo, necessário, de olha, o nosso time não vai despertar a paixão de ninguém, é um time esloqueai, né? É o que é, mas a gente está saneando o clube, as receitas são maiores que as despesas, a gente está pagando dívida, e esse clube, não sei o que, daqui a pouco vai, assim como o Flamengo se saneou para depois se tornar o que se tornou. O remédio amargo do São Paulo ele não existe hoje, porque o São Paulo acho que não sabe qual é a doença. Tem tanta coisa errada no São Paulo, tem tanta coisa que não funciona, que eu acho que o São Paulo não tem um diagnóstico do que ele precisa fazer, onde que ele precisa agir e qual remédio que ele precisa tomar. Se é demitir o técnico, se é demitir o diretor de futebol, como caiu o Belmonte recentemente, se é demitir o presidente, impeachment o presidente, o que é? Se é vender jogador da base, se é o que é? Eu acho que não se tem no São Paulo a noção de qual que é o problema. Então, se não tem a noção de qual que é o problema, não tem como chegar à solução. Então, ganhar do Corinthians seria bom pela calma, pela paz, mas seria colocar um band-aid numa ferida que a gente não sabe tanto que ela é profunda. Não iria adiantar, não iria resolver, não iria mudar nada, a não ser uma muito boa segunda-feira para o torcedor do São Paulo, mas o problema não é a médio ou curto prazo, o problema do São Paulo é a longo prazo. Tem mais de uma década que é um problema e não está sendo resolvido. Então, não adianta colocar band-aid em ferida grave. A ferida do São Paulo é muito grave. O machucado está fazendo mal ao São Paulo há anos e o sangramento não para. Não é um band-aid, não é tirar o presidente, por mais que você comece a limpar a escada de cima para ir limpar daí para baixo, mas eu não sei se é tirar o presidente, porque a gente não sabe o próximo que vai vir e quem assume agora é um júnior de 80 anos. O que ele vai querer, quais são as ideias renovadoras que ele vai ter e depois o processo de impeachment como é que vai ficar. Então, o problema do São Paulo é muito maior do que só tirar o presidente. Vocês têm noção dessa frase? O problema é maior do que só tirar o presidente, porque tem vários outros problemas. A sucessão, o departamento de futebol, a crise financeira e todo o resto. Enfim, é isso que eu vi de São Paulo e de Corinthians e de São Paulo, do jogo e desses 2 pontos que eu queria trazer, da importância do resultado para o São Paulo, que para mim é só relativa, é só momentânea, é só urgente, e a relação do Corinthians com o Breno Bidon. É isso, meu povo. Se você gostou, chegou até aqui, quase 15 minutos. Se você puder gastar 2 segundos para dar um like, para ter alguma troca, eu agradeço muito. Se você quiser se inscrever para não perder os próximos conteúdos, eu também agradeço bastante. Beijo para vocês, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa semana.